Opa! E aí, galera, beleza? Prontos para mais uma bateria de exercícios? Longo de volta, pesado de volta, mas é isso aí, a gente precisa acabar com tudo. Hoje a gente já entra em exercícios de 2016 e a próxima aula a gente termina tudo. Beleza? Preparados? Para quem tá vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, tô junto com você aí. Vamos começando. Aqui os últimos de 2015 ainda. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. E encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção do ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. Tá? Então a gente tem essa aqui, a rota tradicional, a marrom. E aqui embaixo, a rota verde. Pausa o vídeo, dá uma analisada e veja o que você acha das duas rotas. Beleza? Viu qual é a diferença de verdade? Tem um monte de diferenças, né? Eu sei. Mas o que é que faz a de baixo ser a verde? Vamos, aliás, qual é a pergunta? Qual fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? Então, qual é o que é que deixa a segunda mais limpa? Etapa única na síntese? Sempre ter mais síntese suja mais? Não necessariamente. Obtenção do produto puro. Ausência de reagentes oxidantes. Ausência de elementos metálicos no processo, gasto de energia nulo na separação do produto. Vamos ver. Ele fala alguma coisa de separação aí? Bom, tem uma lavagem cáustica aqui, mas isso não é uma separação exatamente. Ausência de elementos oxidantes, produto puro não fala nada. Bom, a gente vai aqui, ó. Cobalto, cromo, cobre. São 3 metais que estão sendo utilizados aí. E metais, sempre quando você está usando uns metais assim, você vai acabar liberando metal para o ambiente. Isso é poluente, isso é um grande problema para os seres vivos. Sempre vê contaminação por metais pesados, é por causa de excesso de metais que tem em compostos. Aqui, ó, não tem. É por isso que a rota é verde, tá? Também poderia aqui, tem lavagem cáustica, tem ácido, tem outras coisas, mas o principal é pela ausência de elementos metálicos. Resposta certa, letra D. Beleza? Vamos para a próxima. Isso aqui está bem estranho aí, né? Bom. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, o composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, o quê? Bem facinho essa aqui, né? Ó, o primeiro aqui, ó, termina com CH2OH. E esse é o único. É a única função. Ele só pode ser, terminando com OH, ele só pode ser um álcool. E pronto, isso resolve a questão. Letra A. O B vai ser um éster, como já diz ali, ó. E é isso aqui. Porque esse COO é isso aqui. C dupla O, O, e daí para cá carbono, para cá carbono. Álcool e éster. Ó,
não tinha mais nenhum álcool aqui no começo, não tinha mais nenhum éster no segundo. Então, se você soubesse ou o álcool ou o éster, acertava. Facílima essa questão. Essa não dava para errar, galera. Vamos para frente. Ó, de reação. O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos em cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura abaixo, o KMNO4, permanganato de potássio, é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Então ele já está dizendo para a gente que na oxidação vai produzir ácidos carboxílicos. Ele quer saber os produtos obtidos na oxidação do alceno, representado aqui em solução aquosa de KMNO4. Então, se a gente oxidar esse alceno aí, vai produzir o quê? Lembra da oxidação de alcenos? Não? Bom, produz ácido. E lembra que era de alcenos especificamente? A gente falou ali, oxidação de alcenos. Por que ele dá essa ênfase para alcenos? Porque ele vai quebrar essa dupla que caracteriza o alceno. Não é essa e essa. Isso aí é um benzeno. Né? Se você cortar todo o resto ali, é um benzeno. É um anel aromático. O alceno é isso aqui. A gente vai romper isso aí. Beleza? Rompendo isso aí, o que a gente vai ter? De um lado, você vai ter o anel aromático. Aqui, terminando aqui num C, que é esse carbono aqui. Dupla O, OH. Precisava disso aqui? Não precisava, né? Eu não precisava ter colocado esse C aí no meio para representar por palitinho. Mas vamos deixar assim. E do outro lado é esse carbono aqui. Rompeu a ligação, vai ficar dupla O, OH. CH3. Tá lembrando lá na oxidação, eu coloquei aqui os ácidos porque é o que ele já falava. Mas o que acontece na oxidação? Você rompe a dupla. No lugar da dupla, você vai colocar um dupla O, porque você oxidou, colocou oxigênio. Lembra que na orgânica, quando a gente fala em oxidar, a gente vai pensar primeiro em colocar oxigênio. Então a gente vai colocar um dupla O no lugar daquela dupla. E depois você coloca um oxigênio, você oxida os outros hidrogênios desse carbono, né? E vai formar esse OH. Senão ele não formaria um ácido carboxílico, ele ia formar um aldeído. Bom, são esses dois os compostos. Ácido etanóico e ácido benzoico. Alternativa A. Tá? Pelo etanóico, praticamente você já mata. E o etanóico é facílimo, né? Ó. O que mais que tem? Etanóico e ácido 2-fenil-etanóico. Nada a ver, né? Ele tá colocando... Se ele tivesse escrito ainda fenilmetanóico, beleza, né? Mas feniletanóico ele arranjou uns carbonos a mais. E é isso, não tem mais nenhum etanóico. Tranquilo, né? Vamos para frente. A última de 2015 aqui, ó. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta um aspecto meio derretido quando exposta ao ar por um certo período de tempo. Por que será que a soda parece que derrete quando ela é exposta ao ar?
esse derretimento não é um derretimento de verdade, é um começo de solubilização, digamos assim, que a soda ela absorve umidade muito fácil. Então, se você deixa ela aberta, ela começa a absorver a umidade do ar. E daí ela começa a ficar meio pastosa, assim, começa a derreter, mas na verdade é a água que ela está acumulando. Tá? A resposta certa aqui vai ser A, porque a soda absorve a umidade do ar. Tá? Essa é uma questão meio estranha aqui, né? Mas a gente poderia ver pelas outras, às vezes você não lembra que a soda absorve a umidade mais fácil. Você sabe que ela é algo bem polar, então você pode tentar relacionar com isso, né? Ela vai absorver água bem fácil, porque ela é muito polar. O resto das coisas. Vai ser fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente? Não, né? Ele é sólido em temperaturas até mais altas. Não é só porque está em temperatura ambiente vai trocar calor e vai derreter. Até ele diz derretido, ó, entre aspas, porque não está derretido de verdade. Reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. A gente nem sabe quais são essas impurezas. É isso, ele diz que são poucas impurezas. Adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. Esse dava para pensar. E reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. Por que o hidróxido de sódio vai reagir com o nitrogênio? É uma base, reagiria com algo ácido, por exemplo, você poderia pensar. Mas com nitrogênio, por quê? Tá? Mas essa é uma questão estranha, que você não mata ela fácil pelos conceitos bem definidos da química, não. Você tem que pensar lá na polaridade, que ela se mistura com água mais fácil, e a soda realmente absorve a água do ambiente. Bom, agora você já sabe, se não sabia, agora você sabe. Opa! Vamos para frente. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então, ó, isso aqui, 3C2H2 formando C6H6. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então ele está vendo aqui a combustão dessas duas substâncias. Tá, ele quer saber qual é a variação da entalpia no processo. E aí, como é que a gente vai fazer? Isso aqui é lei de Hess, que a gente vai somar as entalpias de duas reações e somar as duas reações para a gente chegar nisso aqui. Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai ter C2H2 de um lado, C6H6 do outro. Então a gente mantém a primeira aqui e vamos inverter a segunda. E a segunda a gente inverte. Beleza. Agora a gente soma? Não dá ainda, né? Por que não? Ó, a segunda tem 3 vezes mais que a primeira. Ó. 3 vezes a quantidade de oxigênio, 3 vezes a quantidade de gás carbônico e 3 vezes a quantidade de água. Vamos multiplicar a primeira por 3?
vou aproveitar aqui a mesma fórmula. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1, 3. Beleza? Agora a gente soma. Somando, ó, 3 águas aqui, corta com 3 águas de lá. 6 gás carbônicos com 6 gás carbônicos. 15 sobre 2, ou 7,5 oxigênios, com 7,5 oxigênios. E vai dar aqui 3 C2H2, formando C6H6. Olha, não era isso que a gente queria? Então a gente resolveu aqui. O que que a gente fez? Ó, a gente multiplicou a primeira por 3, então vai ser menos 310, vai ser vezes 3. E a gente inverteu a segunda, e aqui vai ser mais 780. Beleza? Só fazer a continha. Como que vai ficar isso aí? Vai ficar 310 vezes 3. Isso fica menos 930. Menos 930 com mais 780. Isso vai dar menos 150 quilocalorias por mol. Resposta certa, letra B. Beleza? Tranquilo? Só dá um jeito de juntar as duas reações na reação que a gente quer caracterizar. E daí você tem que ver o que você está multiplicando, o que você está invertendo e fazer tudo igualzinho lá com os ΔH, né, as variações de entalpia, e somar no final. Para frente, é uma questão bem simples. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-o conforme representado na figura. Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando folha na saída do vapor. O vapor passa pela folha e vai arrastar qualquer coisa que tem ali naquela folha e vai perfumar o ambiente por causa disso. Que processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Então, que separação que o vapor está fazendo? Filtração simples. Tem algum filtro aí? Não estou vendo. Destilação simples. Tem algo sendo destilado aí? Né? Tem algo entrando em ebulição? Não estou vendo. Extração por arraste. O vapor está arrastando alguma coisa que tem na folha. Me parece o correto. Sublimação fracionada. O vapor está sublimando a folha? Está transformando a folha no estado gasoso? Não, né? Está só levando alguns compostos da folha. Ou decantação sólido-líquido. Aonde que tem decantação? Lembra decantação sólido-líquido? Você tem um sólido e um líquido e você deixa ele descansando para o sólido e profundo? Não tem nada de decantação aqui. Então só pode ser a extração por arraste. Beleza? Vamos para frente. Ó, essa aqui foi uma das mais difíceis desse Enem. E é a estequiometria. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar. R em porcentagem, definido como quantidade de produto sobre quantidade do reagente limitante, vezes 100. Em que N corresponde ao número de mols, né? Então, número de mols do produto sobre número de mols do reagente limitante.
metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Então você tem essa equação química aqui para produzir o metanol, CH3OH. As massas molares desses elementos são essas aqui. Beleza. Ele quer saber o rendimento da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Tá? Essa foi considerada uma das questões mais difíceis do ano, mas não é difícil não, é simples. Olha lá. Primeiro, o que a gente tem que ver? Está balanceada essa equação. CH3, CH3, OH, OH, BR, BR, NA, NA. Balanceadinha. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver aqui qual que é o limitante, o brometo de metila ou o hidróxido de sódio? Então a gente começa aqui. CH3, BR e NaOH. É 1 mol para 1 mol. Quantos gramas para quantos gramas, então? Vamos ver. BR é 80. Carbono é 12, vai para 92, mais 3, 95. Desculpa. Na é 23. O é 16, né? 23 mais 16 dá 39, mais 1, 40. Então, a cada 95 de CH3BR, você precisa de 40 de NaOH. Para cada 80 de NaOH, que é o que ele diz que tem, a gente precisaria de, você só multiplicou por 2, a gente precisaria de 95 vezes 2. A gente precisaria de 190. Mas a gente não tem 190. A gente tem 142,5. Então, esse aqui é o nosso limitante. NaOH está em excesso. Beleza? Então a gente tem aqui, a gente vai trabalhar com o 142,5 aqui. Beleza? A gente tem 142,5 do brometo de metila. E a gente produziu 32 gramas de metanol. Quanto que deveria ser produzido? Como que seria, quanto que deveria ser produzido aí? Teria que ser produzido, 142,5 produziria, vamos antes, 95 produz quanto? Aqui a gente está falando agora do metanol, CH3OH. O é 16, mais os 4 hidrogênios, fica 20, fica 32. Então, 95 produziria 32. 142,5 produz X. Certo? Então, 142,5 vezes 32 é 4.560. Divide isso por 95 e a gente tem 48. Mas era para produzir 48 e produziu 32. O rendimento foi 32 dividido por 48.
que isso dá 0,666666, multiplica por 100, vai dar aproximadamente 67% de rendimento. Beleza? Trabalhar direitinho aí, lembrar o que é rendimento, quem que é o reagente limitante, quem que é em excesso, e calcular o rendimento no final. Beleza? Considerada a mais difícil de química desse ano, relativamente tranquilo, né? Vamos para frente. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo-resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina. Nossa, me embananei aqui. E um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório, que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Sempre que diz que a lavagem com água é ineficaz, é por quê? Porque a gente está falando de algo que não é solúvel em água. O que não é solúvel em água? Algo apolar. Então eu não li as alternativas, mas a gente vai procurar uma que diga que o princípio ativo do spray de pimenta é apolar, ou tem uma polaridade baixa, que daí ele vai ser menos solúvel em água, vai ser mais difícil de lavar. Então vai ser porque a reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor. Nada a ver, né? Solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Resposta aqui. Tá, sempre que ele falar que a lavagem em água é ruim, é porque a polaridade, porque o composto que você está falando não se dissolve direito em água, e não se dissolve direito em água porque ele é apolar, ou muito pouco polar. Próximo, permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo. O que tem a ver? Solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas. E a ardência faz evaporar rapidamente a água. Você está fervendo a água ali. Ardendo no teu olho, está fervendo a água. E depois você vai voltar a enxergar. Nada a ver. Para frente. Bem simples essa aqui, ó. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão e o benzeno. Então você vai ter aqui uma força intermolecular entre o carvão e o benzeno. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância absorvida, o carvão e o benzeno, ocorre a formação de carvão é um monte de carbonos, uma cadeia carbônica longa. Isso é apolar. Benzeno é apolar. Entre duas substâncias apolares, só vai formar ligação ou de polo induzido, ou você pode procurar os outros nomes disso aí. Forças de Van der Waals, forças de London. E é isso aí. Ligações de sulfeto. Tem enxofre em benzeno? Não, né? Ligações covalentes. Você está fazendo uma ligação aqui? Não, a gente está falando de forças intermoleculares. A gente não está fazendo uma nova molécula. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é só se tiver hidrogênio ligado no FON. Tem FON aí? Não tem.
Dipolo induzido, nossa resposta. Dipolo permanente, não. Isso aqui é só em ligação polar. Beleza? Para frente. Essa aqui, muito simples. Ela é a interpretação de gráfico, na verdade, ó. O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. O importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxamento do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação de micro-ondas. Entendeu alguma coisa esse texto? Nem eu direito. Mentira. Mas, sim, é um texto extremamente complicado para te deixar confuso. E o gráfico ali, ó, ele mostrando água, metanol, etanol, propanol e hexano. E mostrando a taxa de aquecimento deles, ó. Taxa de aquecimento, ó, aqui é a variação da temperatura e tempo. Quanto mais inclinado, maior a variação de temperatura num tempo menor. Quanto mais inclinado, então ele tem maior taxa de aquecimento médio. Quanto mais horizontal, menor a taxa de aquecimento. Então, no gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero? No intervalo de 0 a 40 segundos. Aqui, mais próxima de zero, ele pode só querer saber qual é a menor taxa, mas realmente só tem um que a taxa é próxima de zero. Qual que tem a menor inclinação de todos? Só pode ser isso aqui. Ó, tá praticamente reto. Se for reto, é uma taxa zero. Ridículo, né, galera? Era só ver, só saber que a inclinação, quanto mais inclinado, mais está variando a temperatura. Só ler o gráfico. Ah, mas falta responder ainda. É verdade, ó. Esse aqui é o N-hexano. Daí, putz, ficou muito difícil de você encontrar, porque tem várias coisas aqui com 6 carbonos. Resposta correta, letra E. Não dá para confundir. Não dá para confundir hexano com propanol, etanol, metanol e água. É o único que não tem OH. É o único com 6 carbonos. Esse não dava para confundir. Essa era a questão que não podia errar. Para frente. Essa aqui é a outra que é considerada difícil. Mas é só uns detalhezinhos. Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos. Nossa! O sulfato de bário é um composto pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Então, ele deu carbonato de bário. Opa, isso aqui é um carbonato de cálcio. Então, ele deu um carbonato de bário, que é solúvel em ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl e após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário. Daí adiciona-se solução aquosa de H2SO4 sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos.
Como é que a gente ia saber? Aí você ia ver a presença de íon bário. Tá? Então você tinha o carbonato de bário, lá você tinha numa solução. Ele é solúvel. Mas o bário sozinho não é solúvel. Né? E o sulfato de bário não é solúvel. Oh, olha que simples. Isso aqui também eu vi sendo considerado uma das mais difíceis. Mas veja. O que está acontecendo? Ele consiste em tratar na amostra, aqui ele colocou HCl, daí ele filtra o que for insolúvel com bário e adiciona-se uma solução de H2SO4. Se você tiver bário livre lá, com H2SO4, você vai formar BaSO4, sulfato de bário, que é um sólido pouquíssimo solúvel. Então, a presença de íons bário na amostra vai ser indicada pela precipitação de sólido branco. Se você tinha bário solúvel e misturou H2SO4, lembra que H2SO4 em água libera H2+, 2H+, e SO4-2. Se tem SO4-2 e bário, as duas coisas ali, eles vão se juntar e vai formar o sulfato de bário. Sulfato de bário é insolúvel, então ele vai formar um sólido branco precipitado. Era só isso que precisava saber. Tá? Então, se observar, não é uma reação aqui de bário solúvel com H2SO4, não vai liberar calor ou alterar a cor para rosa, formar gás hidrogênio ou volatilizar gás cloro. O que a gente está querendo saber é a presença de bário. Se formou BaSO4, ele é insolúvel, vai precipitar um sólido branco. Beleza? É isso aí. Basicamente era isso aí que tinha que pensar. Outra coisa que dá para fazer é a gente lembrar das condições para uma reação de dupla troca, né? Se você estiver considerando uma reação direta disso com isso aqui, ó, para formar o BaSO4. A gente só tem uma reação de dupla troca se a gente formar algo menos solúvel. Se tiver menos solúvel, ele vai precipitar. Além disso, ele pode formar um eletrólito mais fraco. Se você estiver comparando eletrólitos iguais ali, você pode formar um eletrólito mais fraco ou algo mais volátil. Tá? Mas a gente quer saber do bário. Significa que você tinha ali, se você pode ter um sulfato de bário ali, você tem bário solúvel, e significa que quando ele se juntar ali com BaSO4, ele vai formar um precipitado no fundo. Beleza? É um raciocínio meio estranho, eu sei, mas tranquilo, né? Entendeu? Ele diz ali que BaSO4 é insolúvel. Por isso que a gente já pensa num precipitado no fundo. Beleza? Último, eu acho. Os feromônios, de novo, são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Esse aqui é o bombicol. O uso de feromônios em ações de controle de insetos de praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Então você tem aqui, ó, esse primeiro, vendo Citophilus, o inseto ali, é para milho. Próximo, Migdolus frianus, para cana. O outro, Antonomus rubi, para o morango. O outro, Grafolita molesta, para frutas. E o outro, Scrobe palpuloides absoluta, que é do tomate. O que ele quer aqui?
Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol também apresenta no feromônio utilizado no controle do inseto qual? Bombicol. Qual que é a isomeria que ele tem aqui bem clara? Ele tem isomeria óptica, é isso aí? Não tem, né? Nenhum composto aqui, nenhum dos carbonos vai ter 4 ligantes diferentes. Ó, todos eles aqui vão ter, esses aqui tem dupla, não faz sentido. E os que não têm dupla, todos eles têm 2 hidrogênios. Então ele não tem isomeria óptica. Mas ele tem isomeria geométrica. Lembra da geométrica? Que é quando você tem uma ligação dupla entre carbonos e os carbonos têm 2 ligantes diferentes entre si, cada um deles. Ó, esse aqui vai ter hidrogênio e algo com 3 carbonos aqui. Esse outro aqui vai ter hidrogênio e um radical carbônico. Mesma coisa você pode considerar esses aqui, ó. Aí também tem isomeria geométrica. Também vai ter para um lado hidrogênio e para o outro cadeia carbônica. Então é só a gente procurar quem mais que tem isomeria geométrica. Para ter isomeria geométrica você precisa de ou uma dupla. Lembra que também isomeria cis-trans pode ser chamado. Ou é uma dupla que cada um dos 2 carbonos cada um deles tenha 2 ligantes diferentes entre si. Pode ser que sejam os mesmos, iguaizinhos os 2 carbonos? Pode ser. Só que cada um deles tem que ter 2 ligantes diferentes. Ou pode ser numa cadeia fechada, também a mesma coisa. Não tem cadeias fechadas aqui. Vamos procurar duplas ligações. Opa, ó. Esse aqui tem ligação dupla. Tem ligantes diferentes? Tem? Não tem, né? Esse aqui tem ligantes, ó, cadeia e hidrogênio. Esse aqui não, ele tem metil para cima e metil para o lado. Esse aqui era a pegadinha. Esse próximo não tem, esse não tem, esse não tem. E o último, ó, esse sim tem ligação dupla com ligantes diferentes. Então a resposta tem que ser o Scrobe-Papuloides. Resposta certa, letra E. Beleza, galera? Estamos na reta final. Próxima aula, nossa última aula. Tá? Mas vamos lá. Ainda tem tempo. Tem que estudar. Mantenha a força. Mantenha o ânimo. Não pode perder. Vamos continuar trabalhando duro, que o objetivo está lá no horizonte. Vamos alcançar isso aí, beleza, galera? Isso aí. Entra lá no site da Cultive, volta, dá uma olhada lá nas aulas, dá uma olhada onde você ficou com dificuldade, onde você ainda tem dúvida. Se você não viu todo o curso até aqui, volta, dá uma olhada, eu acho que vai ter bastante coisa que pode te ajudar por lá. Dá uma olhada nas outras matérias que também são importantes. Tudo é importante quando a gente está nessa luta, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!